Vamos falar agora sobre a visibilidade de alguns elementos, dos objetos em si e dos elementos do Revit. Para a gente entender melhor, seria interessante que a gente já tivesse um projeto pronto aqui. Eu não queria trazer projetos já prontos, na verdade, né? A gente vai construir o nosso e a partir do nosso a gente nós vamos estudando. Mas no momento nós vamos utilizar o que a gente tem e ao longo do curso nós vamos ver de maneira mais prática. Nós temos aqui um arquivo do CAD, né? E como vocês sabem, o CAD ele trabalha com layers, certo? Um arquivo de CAD vazio geralmente não vai ter nenhum layer. Na verdade vai ter apenas um layer, que é o layer normal que você vai trabalhar, um layer 0, né? E a partir desse layer você vai criar os seus elementos e criar os layers. Claro que se você tiver um template já pronto, já vai vir com os layers que você já normalmente trabalha. Mas vamos imaginar que nós temos um arquivo sem layer algum. E lógico, você vai incluindo layers e colocando os objetos em cada layer correspondente, ok? Então, aqui no Revit, o arquivo de CAD, ele deve ter, como vocês estão vendo aqui, ele deve estar separado por cores e provavelmente tem os seus layers, não é isso? No Revit não existe layers especificamente iguais a do CAD. Ele não tem os layers igual a do CAD. Os layers do Revit já estão pré-prontos, pré-programados. Como nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando um programa voltado para a arquitetura, voltado para a engenharia civil. Ele já tem os elementos propostos para essas áreas, para essas disciplinas, certo? Eu posso criar layers novos? Não. Não pode criar layers novos, não pode criar camadas ou categorias novas. Nós vamos ver isso no decorrer do curso, ok? Bom, eu estou falando desse assunto agora para que a gente possa manipular alguns itens aqui do DWG, ok? Então, vamos por partes no caso. Agora, eu estou aqui na aba Vista e aqui eu tenho uma área chamada Visibilidade/Gráficos, atalho VG ou VV. Esse item também está aqui, ó, Visibilidade/sobreposições. Visibilidade/sobreposição de gráficos, certo? Bom, eu posso clicar tanto aqui, quanto digitar VV ou VG no teclado. Vou clicar aqui por enquanto. Pronto. E aqui nessa área, ó, nós temos todos os itens, todos os layers do Revit, digamos assim, tá? Nessa área aqui, ó, eu tenho uma lista de filtros. A disciplina que eu estou trabalhando no momento é a arquitetura, mas as outras aqui, ó, estão desligadas. Se eu ligar cada uma delas aqui, vão ter mais itens aqui. Por exemplo, eu vou abrir aqui, por exemplo, o item tubulação. Pronto. Automaticamente apareceu, ó, acessórios de tubo, conexões de tubo, que mais? Tubulação flexível, tubulação, fabricação MAP e por aí vai, certo? Bom, se você não quiser todos eles, eu vou... Aqui é só desmarcar, vou deixar só a arquitetura por enquanto. É claro que existem alguns elementos que são visíveis na maioria, né? Mas, caso tenha algum problema, a gente dá uma verificada no meio do processo. Bom, essa área aqui, ela é a categoria de modelos. Bom, no CAD, nós temos os layers. No Revit, nós temos as categorias. Por que categoria? Eu tenho elementos da categoria parede, por exemplo, da categoria piso, da categoria porta, da categoria janela, ok? Então, vai ser bem difícil acontecer, pode acontecer, até pode, mas vai ser muito difícil você encontrar um objeto janela dentro de um objeto, dentro da categoria portas ou da categoria piso. Isso é quase impossível. Até pode acontecer, você maquiando até pode acontecer, mas é difícil acontecer, tá? Bom,
Logo ao lado, eu tenho as categorias de anotação. Pô, qual a diferença de categoria de modelo para categoria de anotação? Bom, o nome está dizendo, né? As categorias de modelo, vamos dizer que elas são os objetos físicos, né? São os objetos que são visíveis, né? Por exemplo, as paredes, né? Como a gente já disse, né? Paredes, pisos, portas. As categorias de anotação são alguns tipos de linhas, cortes, textos, os identificadores, por exemplo, tá? Então, para a gente entender um pouco rápido, né? O que está na categoria de modelo são os objetos físicos, digamos assim. E as categorias de anotação podem ser linhas e textos, de um modo geral. Categorias de modelo analítico, não vamos ver isso, eu vou pular diretamente para as categorias importadas e aqui vão aparecer os objetos que foram importados. Eu estou falando objetos porque eu não falei lá no item de importar, nós não importamos só arquivos de DWG, nós podemos importar arquivos DGN, importar arquivos de SketchUp e, se eu não me engano, já pode fazer isso também no 2020 e no 2021, arquivos do programa Rhinoceros, Rhino. Aqui no Pavimento 1, eu vou clicar no mais e nós temos aqui os layers que foram trazidos lá do CAD, certo? Por que isso aqui é interessante? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Porque nós podemos manipular. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu vou fechar, botar aqui do lado. VV, categorias importadas. Pronto. Eu vou colocar assim, porque aqui eu posso ligar e desligar os layers. Por exemplo, eu vou desligar os layers parede, por exemplo. Parede, parede, parede. Tem mais paredes? Não. Não tem. São 3 tipos de parede aqui. 1, 2 e 4. Vou aplicar. Olha só. Algumas paredes sumiram. Opa, tem alguma coisa aqui que não sumiu. Isso aqui, se eu não me engano, deve estar como estrutura. Será? Estrutura. Aplicar. Olha aí, tá como estrutura. Certo? Então, nós temos que entender como é que foi que a pessoa fez aqui o desenho para que a gente possa visualizar de maneira mais interessante, ok? Bom, vamos supor que o desenho já está aqui, né? Já tá aparecendo aí. Mas vamos supor que eu não queira esses elementos, não. Eu quero eu quero os elementos, mas eu quero mudar essa cor. Eu não quero que fique assim, esse azul, né? Que tá aqui, ó. Essa estrutura aqui, ela tá aqui, né? A estrutura, isso mesmo. Ela tá em azul, mas eu queria mudar essa cor. Eu não quero ela em azul. Eu vou mudar aqui, linhas, sobrepor, e eu posso mudar. Eu posso mudar aqui, ó, o padrão da linha. Sólido, centro, ó, tracejado, traço ponto, traço maior, traço menor e por aí vai, ó. Eu posso mudar a cor. Aqui, por exemplo, eu vou colocar preto por enquanto. Vou dar um OK. E aqui a espessura. Nós vamos falar disso aqui mais tarde também. Já vou avisar que isso aqui é uma coisinha um pouco chata de trabalhar. Mas vai ser necessário, né? Lógico, nós precisamos entender isso aqui para trabalhar. Bom, na espessura ele vai do 1 ao 16, ok? Mas, e só para dar um apanhado, só para dar uma visão geral, nós vamos depois linkar, atribuir um valor a cada número, certo? Então, por exemplo, eu quero que o 1 seja ponto 10, por exemplo, o 2.2, ou o 3.40, o ponto 4.50 e por aí vai, certo? Bom, isso aqui é só um exemplo, depois a gente vai ver onde mudar isso e quais os efeitos. Pronto. Então, por enquanto, ó, vou colocar só preto. Vou dar um OK. Aplicar e pronto, ó. Todas as linhas ficaram pretas. Todas as linhas de estrutura ficaram pretas, certo? Bom, isso aqui é um modo, né, de trabalhar, né, tal. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou limpar sobreposições. Vou dar um OK. E OK novamente. O que eu vou fazer aqui agora? Ao invés de mudar ali,
isso aqui é como eu já disse, estou falando isso sempre, depende do trabalho, né? Depende de como você gosta de trabalhar. Por exemplo, é lógico também que eu tenho que saber se a pessoa que fez esse desenho, né, pode ter sido você mesmo, mas geralmente a gente pega algum arquivo de outras pessoas também para modelar. Então o que acontece? Eu tenho que ter certeza que a pessoa que fez isso fez de maneira correta, colocou os layers exatamente no local correto. Porque você sabe muito bem que pode acontecer de você desligar um layer da parede, por exemplo, e sumir uma porta, sumir uma janela, sumir uma mesa, né? Então, isso pode acontecer, porque sem querer o cara foi lá e deixou ele no layer errado, tá? Mas a gente tem que confiar o máximo possível no nosso desenho. Bom, eu posso também pegar esse elemento e colocar ele uma cor geral nele. Em vez de só ir lá e pegar um layer e modificar, eu posso colocar uma cor geral nele todo. Então eu posso chegar aqui, ó, nesse pincelzinho aqui, ó, sobrepor gráficos na vista. Vou clicar nele e eu tenho sobrepor por elemento e sobrepor por categoria. Como o nome está dizendo, se eu sobrepor só por elemento, só o objeto selecionado vai ser alterado. Se eu sobrepor por categoria, todos os elementos que são daquela categoria vão ser alterados, tá ok? Vamos ver isso também na prática quando a gente estiver trabalhando. Vou clicar em elementos, sobrepor por elemento, linhas de projeção. Gente, uma curiosidade, digamos assim. O Revit, como vocês sabem, o Revit não é um programa brasileiro, né? Ele é um programa, eu vou chamar de internacional. Ele não é nem americano, nem europeu. Ele é mais internacional, vamos dizer assim. Mas ele não é voltado para a nossa linguagem, digamos assim, né? Então, o que acontece? Quando está escrito aqui, ó, linhas de projeção, para gente, né, que trabalha com isso, quando a gente fala linha de projeção, é a linha que está ou acima ou abaixo, uma linha meio que está escondida, ela é a projeção de algum objeto, né? Então ela é uma linha geralmente tracejada. No Revit, quando ele fala linha de projeção, é a linha projetada, é a linha que está sendo desenhada, ok? Então por isso, para não confundir, né? Linha de projeção são as linhas do desenho, linhas que estão sendo desenhadas, ok? Bom, então eu tenho aqui, ó, padrão, aquele mesmo padrão, né, local, eu não vou mudar isso aqui agora. Cor, eu vou colocar a cor laranja. Por que eu vou colocar a cor laranja? Bom, simplesmente para tentar não ficar aparente com o projeto, né, com alguns arquivos, perdão, com algumas cores do próprio Revit, quando ele faz algum alerta, tá? Apesar de que também o laranja tem um alerta também, mas ainda assim eu acho melhor utilizar ele, tá ok? Bom, vou dar um ok. Ok, novamente. Ah, sim. Espessura, né, que nós já vimos. E transparência, caso queiram usar uma transparência. Eu também posso usar uma transparência, deixar ele bem clarinho. Vou dar aplicar aqui, ó. Acho que aqui funciona? Ah, não funciona, só funciona... Ah, perdão, só funciona para superfície, desculpa, não foi para linha, superfície. Na verdade, para ele ficar mais clarinho é o meio tom, se eu não me engano. Agora sim. Vou tirar o meio tom e aplicar. Pronto, vou deixar assim por enquanto, tá? Bom, no nosso desenho, nós não vamos utilizar... Nós não vamos precisar no momento de alguns itens, né? Por exemplo, eu não quero visualizar alguns objetos. Por exemplo, as cotas. Eu não quero visualizar as cotas agora. Eu poderia ir lá no VV e ocultar? Poderia. Mas o que eu vou fazer vou selecionar o DWG. Aqui em consulta, olha o que ele faz. Quando eu clicar em uma cota, olha o que ele vai me dizer. Ele vai me dar a informação daquela linha. Tipo, linha. Nome do bloco não tem, porque não é um bloco, na verdade. E ele está no nível camada DIN. Eu posso ocultar ou excluir, certo?
Bom, eu não vou excluir, até porque, né, eu não sei o que pode estar acontecendo, então vou deixar ele aí quietinho. Só vou ocultar. Pronto, ocultei tudo, todas as cotas. Olha só que legal. Já tô vendo que tem cota aqui que não estava na área cota. Então, ou então é outro tipo de cota. Vou dar um clique nela. Ele está em estrutura. Ó, que legal. Vou deixar ele aí quieto. Vou clicar aqui no layout, ó. No caso peça, na verdade layout, né? na área peça. E vou ocultar. Pronto. Tudo que for peça sanitária vai ficar oculta. Vou clicar aqui. Layout, ocultar também. Pronto, para ficar um pouco mais limpo. Eu vou ocultar também. Deixa eu ver se vou ver se ele está separado também, né? Para ele não estragar aqui meu desenho. Eu vou ocultar os símbolos. Será que tá oculto? Será que dá para ocultar? Ocultar. Pronto, beleza. Gente, temos aqui um pequeno problema. Isso aqui eu acho um super problema, na verdade, que é o seguinte. Mesmo sendo da mesma empresa, né, o AutoCAD e o Revit, eles em algum momento eles não conseguem conversar. Por exemplo, olha o que está acontecendo aqui. A área, o texto e a área tá se sobrepondo, tá? Bom, para mim, isso aqui não é muito problema agora, tá? Não tá sendo muito problema agora. Mas é uma coisa chata, porque às vezes a gente precisa visualizar, reescrever, e aí tá um texto em cima do outro, tem que ficar tentando ler. É meio chato, né? Mas, infelizmente, é o que acontece, tá? Bom, o que eu vou mudar aqui agora? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é eletrodomésticos. Ocultar. Pronto, ocultou também. Isso aqui é uma linha de separação, piso. Será que é oculto? Deixa eu ver. Tá, essa linha aqui foi para fazer a separação para o piso. Não, eu vou deixar. Ctrl Z, eu vou deixar. Pronto. Basicamente é isso que eu vou deixar mesmo, tá? Vou deixar assim. Pronto. Eita, tirei até o carro sumiu. Pronto. Vou deixar assim. Qualquer coisa a gente liga depois tudo de novo e... tá. Detalhe importante. Só para mostrar aqui, ó. VV. Categorias importadas, pavimento e olha só. Tudo que eu ocultei tá assim, ó. Ficou assim, ó. Pronto. Não vou ocultar o texto, não. Símbolo. Tem alguns símbolos aqui. Deixa eu ocultar esse símbolo para ver o que acontece. Acho que vai ocultar o... não, ocultou demais. Eu vou deixar. Não, vou deixar. Não tem problema não. Isso aí não vai impactar não. Vou deixar assim. Eu deixei o desenho dessa forma porque ele fica mais livre, né? Fica mais clean, fica mais fácil da gente desenhar, tá ok? Pronto, beleza. Vou deixar dessa forma. Claro. E vou fazer também no superior. Vamos lá. Seleciono o elemento. Sobrepor por elemento. Laranja. Aplicar. Vamos ocultar alguns elementos. Clico nele. Consulta. Cota. No caso, dimensões. Essa. Que mais? Aqui. Ocultar. Não. Pronto, acho que foi suficiente. Pronto. Para mim é o suficiente, é isso aí. Vou deixar dessa forma por enquanto e daqui a pouco a gente volta, gente. Até mais.